Capítulo 1. O convite às sombras. Olá, queridos espectadores do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelas páginas mais sombrias da história humana. Hoje, vamos mergulhar em uma das narrativas mais perturbadoras já contadas, uma história que vai além dos mitos que conhecemos sobre a lendária cidade de Troia. Antes de começarmos esta investigação chocante, peço que se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder nem um segundo desta revelação aterrorizante que vai mudar para sempre a forma como vocês veem a história antiga. Esqueçam tudo o que aprenderam sobre Troia nos livros de história. Esqueçam Homero, esqueçam Hollywood, esqueçam as versões romantizadas desta guerra épica. O que vou revelar hoje é muito mais sombrio, muito mais perturbador do que qualquer ficção já criada. Esta é a verdadeira história de Troia, uma cidade construída sob segredos inconfessáveis, onde o poder real se alimentava de práticas que fariam até os demônios recuarem em horror. Nas profundezas dos arquivos arqueológicos mais secretos, em tabletes cuneiformes que jamais foram exibidos ao público, em pergaminhos que os próprios historiadores preferem manter escondidos, encontramos evidências de uma realidade que desafia nossa compreensão da civilização antiga. Troia não era apenas uma cidade próspera no cruzamento entre a Europa e a Ásia, era um laboratório de horror humano, onde a família real praticava rituais que combinavam magia negra, incesto sistemático e torturas refinadas. O príncipe Heitor, aquele que conhecemos como nobre defensor de Troia, era na verdade o arquiteto de um sistema de crueldade que operava nas sombras do palácio real. Longe dos olhos do povo, longe dos bardos que cantariam suas glórias, Heitor comandava uma rede de câmaras secretas onde prisioneiros, escravos e até mesmo membros da própria família real eram submetidos a experiências que desafiam a imaginação humana. Mas o mais chocante de tudo não eram as torturas físicas. Não eram os instrumentos de metal retorcido encontrados nas escavações clandestinas. Não eram nem mesmo os altares manchados de sangue descobertos sob as fundações do palácio. O mais perturbador era o sistema de incesto ritual que a família real praticava há gerações, acreditando que isso lhes daria poderes sobrenaturais para governar não apenas os vivos, mas também os mortos. A filha do rei Príamo, cujo nome verdadeiro foi apagado dos registros históricos por razões que logo entenderão, não era apenas uma princesa, ela era a peça central de um ritual ancestral que combinava magia negra com práticas sexuais aberrantes. Heitor a mantinha em uma câmara especial no subsolo do palácio, não como prisioneira, mas como sua assistente mais valiosa na arte das trevas. Esta câmara, descoberta apenas em 1987 por uma expedição arqueológica que imediatamente classificou suas descobertas como alto segredo, continha evidências de rituais que duravam dias inteiros. Paredes cobertas de símbolos que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida, instrumentos de tortura que combinavam funcionalidade com uma estética diabólica, e mais perturbador ainda, registros detalhados de cada sessão de horror. Os tabletes encontrados nesta câmara revelam que Heitor acreditava estar se comunicando com entidades do submundo através destes rituais. Cada ato de crueldade, cada momento de sofrimento infligido, cada grito de agonia era cuidadosamente orquestrado para abrir portais entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. E sua assistente mais dedicada nesta empreitada diabólica era sua própria irmã. O relacionamento entre Heitor e a princesa sem nome transcendia qualquer concessão normal de família. Eles não eram apenas irmãos.
Eram parceiros em uma dança macabra que havia começado na infância e se desenvolvido ao longo dos anos em algo que desafia classificação. Os registros indicam que esta união aberrante não era apenas tolerada pela família real, mas ativamente encorajada como parte de uma tradição que remontava aos fundadores de Troia. Mas por que esta história foi escondida por tanto tempo? Por que os historiadores mainstream continuam a perpetuar a versão sanitizada dos eventos troianos? A resposta está no poder que estas revelações têm de abalar os próprios fundamentos da nossa compreensão sobre a civilização antiga. Se Troia, uma das cidades mais celebradas da antiguidade, era na verdade um centro de horror organizado. O que isso diz sobre outras civilizações que admiramos? A verdade é que a queda de Troia não começou com o cavalo de madeira dos gregos. Começou muito antes, quando Aquiles, durante uma de suas incursões de reconhecimento, descobriu acidentalmente a rede de câmaras subterrâneas onde os horrores reais aconteciam. O que ele viu naqueles túneis mudou não apenas o curso da guerra, mas a própria natureza do conflito. Aquiles não era apenas um guerreiro sedento de glória. Depois de testemunhar os horrores que se desenrolavam sob o palácio troiano, ele se tornou um homem obcecado pela justiça. A guerra deixou de ser sobre Helena ou honra nacional. Tornou-se uma cruzada pessoal para erradicar uma forma de mal que ameaçava contaminar todo o mundo conhecido. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar profundamente nesta rede de horror. Vamos explorar cada câmara secreta, cada ritual diabólico, cada momento de crueldade refinada que definiu os últimos anos de Troia. Vamos conhecer as vítimas cujos nomes foram apagados da história, mas cujos sofrimentos ecoam através dos milênios. E vamos descobrir como esta cidade aparentemente gloriosa se tornou um portal literal para o inferno na Terra. Preparem-se para uma jornada que vai testar os limites da sua capacidade de compreender a maldade humana. Esta não é apenas uma história sobre o passado, é um aviso sobre os abismos de crueldade que a humanidade é capaz de alcançar quando o poder absoluto se combina com a corrupção absoluta. Capítulo 2. As câmaras do submundo. Descendo pelas escadarias de pedra que levavam às profundezas do palácio troiano, encontramos um labirinto de corredores que não aparecem em nenhum mapa oficial da cidade. Estas passagens, escavadas diretamente na rocha viva sob as fundações do palácio, formavam uma rede complexa de câmaras interconectadas, cada uma projetada para um propósito específico no grande ritual que consumia a vida da família real. A primeira câmara que Aquiles descobriu durante sua infiltração noturna era conhecida pelos troianos como o útero da serpente. Este nome, gravado em caracteres cuneiformes acima da entrada, fazia referência à crença de que este espaço era onde a vida e a morte se encontravam em uma dança eterna. As paredes desta câmara eram cobertas por uma substância negra e viscosa que os arqueólogos modernos ainda não conseguiram identificar completamente. No centro da câmara, uma mesa de pedra polida refletia a luz tremeluzente das tochas que nunca se apagavam. Esta mesa, esculpida em um único bloco de obsidiana negra, continha canais intrincados que formavam padrões geométricos complexos. Estes canais serviam para direcionar os fluidos corporais das vítimas durante os rituais, criando desenhos que, supostamente, tinham significado mágico para os praticantes. Ao redor desta mesa central, dispostos em um círculo perfeito, encontravam-se 12 tronos menores, também esculpidos em pedra negra. Cada trono era decorado com símbolos diferentes, representando os 12 aspectos da morte que os troianos acreditavam governar o destino humano.
Heitor ocupava sempre o trono marcado com o símbolo da serpente devorando a própria cauda, enquanto sua irmã se sentava no trono decorado com o símbolo de uma mulher grávida sendo devorada por corvos. Os registros encontrados nesta câmara revelam que os rituais seguiam um calendário lunar rigoroso. A cada lua nova, prisioneiros de guerra eram trazidos para esta câmara e submetidos a procedimentos que combinavam tortura física com o que os troianos chamavam de extração da essência vital. Este processo, descrito em detalhes perturbadores nos tabletes, envolvia a remoção sistemática de partes do corpo, enquanto a vítima permanecia consciente. Mas o aspecto mais chocante destes rituais não era a crueldade física, era a participação ativa da princesa sem nome, que não apenas assistia aos procedimentos, mas os conduzia com uma perícia que sugeria anos de prática. Os registros indicam que ela havia desenvolvido técnicas próprias para prolongar o sofrimento das vítimas, acreditando que quanto maior a agonia, maior seria o poder transferido para os praticantes. A segunda câmara, descoberta por Aquiles, era ainda mais perturbadora. Conhecida como o Jardim dos Lamentos, este espaço continha evidências de experimentos que desafiam qualquer compreensão racional. Aqui, prisioneiros eram mantidos vivos por períodos prolongados enquanto eram submetidos a modificações corporais que os transformavam em algo que não era mais completamente humano. As paredes desta câmara eram cobertas por gaiolas de ferro forjado, cada uma contendo os restos de experimentos anteriores. Algumas gaiolas continham esqueletos com ossos soldados em ângulos impossíveis. Outras abrigavam crânios perfurados com precisão cirúrgica, sugerindo tentativas de acesso direto ao cérebro. Mais perturbador ainda eram as gaiolas que continham esqueletos de crianças, indicando que nem mesmo os mais jovens eram poupados destes horrores. No centro desta câmara, uma árvore de ferro negro se erguia do chão até o teto. Esta estrutura, forjada pelos melhores metalúrgicos de Troia, servia como um dispositivo de tortura que permitia suspender múltiplas vítimas simultaneamente. Cada galho da árvore terminava em ganchos e correntes projetados para suportar o peso de um corpo humano por períodos prolongados. Os tabletes encontrados nesta câmara descrevem rituais que duravam semanas inteiras. Vítimas eram suspensas na árvore de ferro e submetidas a procedimentos diários que gradualmente removiam sua humanidade. Primeiro, eram privadas de sono através de ruídos constantes e luzes piscantes. Depois, eram alimentadas com substâncias que alteravam sua percepção da realidade. Finalmente, eram submetidas a cirurgias sem anestesia que modificavam permanentemente seus corpos. O objetivo destes experimentos, segundo os registros troianos, era criar servos perfeitos para o submundo. Heitor acreditava que ao transformar seres humanos em criaturas que não pertenciam nem ao mundo dos vivos nem ao dos mortos, ele poderia estabelecer uma ponte permanente entre os dois reinos. Estes seres híbridos serviriam como mensageiros e guardiões, garantindo que o poder da família real se estendesse além da morte. A terceira câmara era reservada exclusivamente para os rituais envolvendo membros da família real. Conhecida como o Sanctum do Sangue Sagrado, este espaço era onde o incesto ritual era praticado como forma de concentrar e purificar o poder ancestral. As paredes desta câmara eram cobertas por genealogias detalhadas que traçavam as linhagens incestuosas da família real através de gerações. Aqui, Heitor e sua irmã realizavam cerimônias que combinavam atos sexuais com rituais de sangue. Acreditavam que ao manter o sangue real puro através do incesto e ao misturar este sangue com o de suas vítimas durante os atos sexuais, eles poderiam absorver não apenas o poder vital de suas vítimas, mas também canalizar a força ancestral de todos os reis troianos que os precederam.
os detalhes destes rituais, preservados em tabletes que foram imediatamente classificados como alto segredo após sua descoberta, revelam uma complexidade perturbadora. Cada ato era cronometrado com precisão astronômica, cada movimento coreografado para maximizar o que os troianos acreditavam ser a transferência de poder. As vítimas, sempre escolhidas por características específicas que supostamente amplificavam sua essência vital, eram integradas nestes rituais de formas que desafiam descrição. Deixem seus comentários sobre o que vocês estão achando desta revelação chocante. Vocês conseguem imaginar como estas práticas permaneceram escondidas por tanto tempo? Continuem conosco para descobrir ainda mais segredos aterrorizantes. A quarta câmara descoberta por Aquiles era talvez a mais perturbadora de todas. Chamada de o Arquivo dos Gritos, este espaço servia como uma biblioteca macabra, onde cada momento de sofrimento infligido nas outras câmaras era meticulosamente documentado. As paredes eram cobertas por estantes que continham milhares de tabletes de argila, cada um registrando os detalhes de um ritual específico. Estes registros não eram apenas documentação, eram manuais de instrução para futuras gerações da família real. Cada técnica de tortura, cada método de prolongar o sofrimento, cada forma de extrair informações ou poder vital das vítimas estava catalogada com a precisão de um tratado científico. Os troianos haviam transformado a crueldade em uma ciência exata. Mais chocante ainda era a descoberta de que estes registros datavam de séculos antes da Guerra Troiana. A família real havia praticado estes horrores por gerações, refinando suas técnicas e expandindo seus conhecimentos sobre os limites do sofrimento humano. O que Aquiles descobriu não era uma aberração recente, mas uma tradição ancestral que definia a própria identidade da realeza troiana. No final deste capítulo das trevas, começamos a compreender que Troia não era apenas uma cidade, era uma máquina de horror alimentada pelo sofrimento humano e lubrificada pelo sangue de incontáveis vítimas. No final deste capítulo das trevas, começamos a compreender que Troia não era apenas uma cidade, era uma máquina de horror alimentada pelo sofrimento humano e lubrificada pelo sangue de incontáveis vítimas. E no coração desta máquina, Heitor e sua irmã dançavam sua dança macabra, acreditando que cada ato de crueldade os aproximava mais da imortalidade. Capítulo 3. A princesa sem nome. Entre todos os horrores descobertos nas profundezas do palácio troiano, nenhum era mais perturbador do que a verdadeira natureza da princesa que a história se recusou a nomear. Esta mulher, filha do rei Príamo e irmã de Heitor, não era simplesmente uma participante relutante nos rituais familiares. Ela era, na verdade, a mente por trás de muitas das inovações mais cruéis que caracterizavam as práticas troianas. Os tabletes encontrados em sua câmara privada revelam uma inteligência brilhante aplicada aos propósitos mais sombrios imagináveis. Desde criança, ela demonstrava uma fascinação mórbida pela anatomia humana e pelos limites da resistência física e mental. Aos 12 anos de idade, já conduzia seus próprios experimentos em animais pequenos, desenvolvendo técnicas que mais tarde aplicaria em seres humanos. Sua educação foi cuidadosamente orquestrada pelos sacerdotes mais sombrios de Troia, homens que serviam não aos deuses olímpicos conhecidos pelo povo, mas a entidades muito mais antigas e malévolas. Estes sacerdotes reconheceram nela um talento natural para o que chamavam de artes da transformação. A capacidade de alterar não apenas o corpo físico, mas a própria essência espiritual de suas vítimas. Aos 16 anos, ela já havia superado seus mestres em crueldade e inovação. Foi nesta idade
que começou seu relacionamento incestuoso com Heitor, não por coerção ou tradição familiar, mas por escolha própria. Ela via em seu irmão não apenas um parceiro sexual, mas um colaborador em seus experimentos cada vez mais ambiciosos. Juntos, eles formavam uma parceria que transcendia qualquer concessão normal de relacionamento humano. Sua câmara privada, descoberta atrás de uma parede falsa no subsolo do palácio, continha evidências de experimentos que ela conduzia independentemente dos rituais familiares. Aqui, ela desenvolvia novas formas de tortura psicológica, testava os efeitos de diferentes substâncias químicas no comportamento humano e explorava os limites da capacidade humana de suportar dor sem perder a consciência. Os instrumentos encontrados nesta câmara eram obras de arte macabras, cada um projetado por ela mesma e forjado pelos melhores artesãos de Troia. Havia dispositivos para perfurar ossos com precisão milimétrica, ferramentas para remover pele em tiras uniformes e aparelhos para manter vítimas conscientes durante procedimentos que normalmente causariam desmaio por dor extrema. Mas seu maior talento não estava na criação de instrumentos físicos de tortura, estava na manipulação psicológica de suas vítimas. Ela havia desenvolvido técnicas para quebrar a resistência mental de prisioneiros sem deixar marcas físicas visíveis. Através de uma combinação de privação sensorial, manipulação emocional e drogas alucinógenas, ela podia transformar os guerreiros mais corajosos em servos obedientes em questão de dias. Seus diários pessoais, escritos em um código que levou décadas para ser decifrado, revelam uma mente que via o sofrimento humano não como algo lamentável, mas como uma forma de arte. Cada grito de agonia era uma nota musical, cada lágrima de desespero era uma pincelada em uma tela macabra. Para ela, a tortura não era apenas um meio para um fim, era a própria essência da existência. O relacionamento entre ela e Heitor era caracterizado por uma competição constante para ver quem poderia desenvolver métodos mais inovadores de infligir sofrimento. Eles documentavam meticulosamente cada experimento, comparando resultados e refinando técnicas. Esta competição os levou a extremos cada vez maiores, culminando em rituais que combinavam incesto, tortura e magia negra, em cerimônias que duravam dias inteiros. Durante estes rituais prolongados, ela assumia o papel de sacerdotisa suprema, orquestrando cada momento para maximizar tanto o sofrimento das vítimas quanto o prazer sádico dos participantes. Ela havia desenvolvido uma compreensão íntima da psicologia da dor, sabendo exatamente quando intensificar a tortura e quando permitir breves momentos de alívio para prolongar a agonia total. Suas vítimas favoritas eram mulheres jovens capturadas durante as incursões troianas em territórios vizinhos. Ela as mantinha em cativeiro por semanas antes dos rituais, estudando suas personalidades e medos individuais. Durante este período de preparação, ela desenvolvia estratégias personalizadas para quebrar cada vítima de forma única, garantindo que nenhum sofrimento fosse desperdiçado ou repetitivo. Os registros indicam que ela mantinha um harém especial de vítimas que haviam sobrevivido aos rituais iniciais. Estas mulheres, permanentemente traumatizadas e modificadas pelos procedimentos, serviam como assistentes em rituais subsequentes. Elas haviam sido tão completamente quebradas que não apenas obedeciam a todos os comandos, mas encontravam prazer em infligir nos outros o mesmo sofrimento que haviam experimentado. A princesa havia desenvolvido também técnicas para preservar vítimas em estados de sofrimento perpétuo.
Através de uma combinação de cirurgia primitiva, drogas e magia negra, ela podia manter pessoas vivas e conscientes enquanto seus corpos eram gradualmente consumidos por procedimentos que normalmente seriam fatais. Estas vítimas eternas serviam como fontes contínuas de energia para os rituais mais poderosos. Quando Aquiles finalmente confrontou esta mulher durante sua infiltração no palácio, ele encontrou não uma vítima das circunstâncias ou uma participante relutante em tradições familiares, mas uma mente genuinamente maligna que havia escolhido conscientemente abraçar o mal absoluto. O encontro entre eles, documentado em fragmentos de tabletes encontrados espalhados pela câmara, foi um confronto entre duas filosofias completamente opostas sobre a natureza da humanidade. Para Aquiles, mesmo em sua sede de vingança e glória, havia limites para a violência aceitável. Para a princesa troiana, não existiam limites, apenas oportunidades inexploradas para expandir os horizontes do sofrimento humano. Este confronto filosófico, tanto quanto qualquer batalha física, definiria o destino final de Troia. No próximo capítulo, exploraremos como esta mulher sem nome orquestrou alguns dos rituais mais elaborados já documentados, cerimônias que combinavam dezenas de vítimas em espetáculos de horror que duravam semanas inteiras e culminavam em transformações que desafiavam as próprias leis da natureza. Capítulo 4. Os rituais da Lua Negra. Entre todos os horrores praticados nas profundezas do palácio troiano, nenhum era mais elaborado ou perturbador do que os rituais da Lua Negra. Estes eventos, realizados durante os eclipses lunares mais raros, representavam o ápice da arte sombria desenvolvida pela família real ao longo de gerações. Preparados com meses de antecedência, estes rituais envolviam não apenas a família real, mas toda uma rede de colaboradores que incluía sacerdotes, artesãos e até mesmo cidadãos comuns de Troia. A preparação para um ritual da Lua Negra começava com a seleção cuidadosa de exatamente 49 vítimas, um número que os troianos consideravam sagrado por representar 7 grupos de 7 pessoas, cada grupo simbolizando um aspecto diferente da existência humana. Estas vítimas eram escolhidas não aleatoriamente, mas através de critérios específicos que incluíam idade, origem étnica, habilidades especiais e até mesmo características físicas particulares. O primeiro grupo consistia em 7 crianças entre 5 e 10 anos de idade, representando a inocência pura que seria corrompida durante o ritual. Estas crianças eram mantidas em uma câmara especial por semanas antes do evento, sendo alimentadas com uma dieta específica que incluía ervas alucinógenas em doses crescentes. O objetivo era alterar gradualmente sua percepção da realidade, preparando-as para os horrores que enfrentariam. O segundo grupo era formado por 7 jovens mulheres virgens, capturadas durante incursões em territórios vizinhos. Estas mulheres representavam a fertilidade e o potencial de vida que seria pervertido durante o ritual. Elas eram submetidas a um regime de preparação que incluía jejuns prolongados, banhos em substâncias químicas que alteravam a cor de sua pele e tatuagens rituais que cobriam seus corpos inteiros com símbolos de poder. O terceiro grupo consistia em 7 guerreiros capturados, representando a força física e a coragem que seriam quebradas e absorvidas. Estes homens eram mantidos em condições que alternavam entre conforto extremo e privação total, um processo projetado para confundir suas mentes e enfraquecer sua resistência psicológica. Durante as semanas de preparação, eles eram forçados a lutar entre si em combates que gradualmente removiam sua humanidade. Os grupos restantes incluíam artesãos especializados, sacerdotes de religiões estrangeiras, mulheres grávidas, anciãos sábios e, finalmente,
7 indivíduos escolhidos por características físicas ou mentais únicas: albinos, anões, pessoas com deformidades específicas ou aqueles que demonstravam habilidades psíquicas incomuns. A câmara onde os rituais da Lua Negra eram realizados era uma obra-prima de arquitetura macabra, localizada no ponto mais profundo do complexo subterrâneo. Esta câmara circular tinha exatamente 49 metros de diâmetro, com o teto abobadado decorado por constelações que não correspondiam a nenhum padrão astronômico conhecido. O chão era dividido em 7 círculos concêntricos, cada um feito de um material diferente: mármore branco, obsidiana negra, bronze polido, ferro oxidado, prata pura, ouro maciço. E no centro, um círculo de uma substância negra que os arqueólogos ainda não conseguiram identificar. No centro desta câmara se erguia uma estrutura que os troianos chamavam de a Árvore da Transformação Eterna. Esta construção, feita inteiramente de ossos humanos soldados, com uma liga metálica desconhecida, se elevava do chão até uma abertura no teto que permitia a entrada da luz lunar durante os eclipses. A árvore tinha exatamente 49 galhos, cada um terminando em um dispositivo projetado para suportar um corpo humano em uma posição específica. O ritual em si começava ao pôr do sol do dia do eclipse, com a princesa sem nome assumindo o papel de condutora suprema, vestida com vestes feitas inteiramente de pele humana, curtida e decorada com joias extraídas de vítimas anteriores. Ela iniciava o processo com uma invocação que durava 3 horas completas. Durante esta invocação, ela recitava os nomes de todos os mortos que haviam contribuído para o poder da família real, uma lista que incluía milhares de vítimas acumuladas ao longo de gerações. As 49 vítimas eram então trazidas para a câmara em uma procissão elaborada, cada grupo entrando em um momento específico calculado para coincidir com fases particulares do eclipse. Conforme cada grupo entrava, eles eram posicionados em seus círculos designados e submetidos a procedimentos preparatórios que incluíam a aplicação de substâncias químicas que alteravam suas percepções e aumentavam sua sensibilidade à dor. O aspecto mais perturbador do ritual era que as vítimas não eram simplesmente torturadas e mortas. Elas eram gradualmente transformadas em algo que não era mais completamente humano. Através de uma combinação de cirurgia primitiva, alquimia e o que os troianos acreditavam ser magia genuína, partes de diferentes vítimas eram removidas e redistribuídas entre outras vítimas, criando seres híbridos que desafiavam qualquer classificação natural. Heitor desempenhava o papel de arquiteto da carne, dirigindo os procedimentos cirúrgicos com uma precisão que sugeria décadas de prática. Ele havia desenvolvido técnicas para manter vítimas conscientes durante transplantes de órgãos, enxertos de pele e até mesmo tentativas primitivas de transplante de membros. O objetivo não era criar seres funcionais, mas demonstrar o poder absoluto da família real sobre a própria natureza da vida. Comentem aí embaixo, vocês conseguem imaginar como essas práticas influenciaram o curso da guerra troiana? O que vocês acham que Aquiles sentiu ao descobrir esses horrores? Durante o pico do eclipse, quando a lua estava completamente obscurecida, o ritual atingia seu clímax com a grande fusão. As vítimas sobreviventes, agora irreconhecíveis como seres humanos normais, eram suspensas na árvore da transformação eterna, em configurações que supostamente canalizavam energia cósmica diretamente para a família real. Neste momento, Heitor e sua irmã realizavam seu ato incestuoso final no centro da árvore, acreditando que estavam absorvendo não apenas a força vital de suas vítimas, mas também o poder das próprias estrelas. Os registros indicam que estes rituais
produziam efeitos que os troianos consideravam sobrenaturais. Vítimas que deveriam ter morrido por seus ferimentos permaneciam vivas por dias ou semanas após o ritual, emitindo sons que não eram completamente humanos e demonstrando força física impossível para suas condições. Alguns desenvolviam habilidades que pareciam transcender as limitações normais da biologia humana. Mais perturbador ainda era o destino das vítimas que sobreviviam completamente aos rituais. Estas criaturas, transformadas além de qualquer reconhecimento, eram mantidas em câmaras especiais onde serviam como oráculos vivos. A família real consultava estes seres deformados antes de tomar decisões importantes, acreditando que sua transformação lhes havia dado acesso a conhecimentos proibidos sobre o futuro. Foi durante um destes rituais da Lua Negra que Aquiles fez sua descoberta mais chocante. Infiltrando-se no palácio durante o eclipse, ele testemunhou não apenas os horrores sendo perpetrados, mas também reconheceu entre as vítimas vários de seus próprios companheiros gregos que haviam desaparecido durante incursões anteriores. Esta revelação transformou sua missão de uma busca por glória pessoal em uma cruzada pela justiça absoluta. O confronto que se seguiu entre Aquiles e os participantes do ritual não foi apenas uma batalha física, mas um choque entre duas visões completamente opostas da natureza humana. Para os troianos, os rituais representavam a evolução além das limitações mortais. Para Aquiles, eles representavam a negação completa de tudo que tornava a vida digna de ser vivida. Capítulo 5. A descoberta de Aquiles. A noite em que Aquiles descobriu a verdadeira natureza de Troia foi uma noite que mudaria não apenas o curso da guerra, mas a própria compreensão da humanidade sobre os limites da maldade. Era a terceira semana do cerco grego, e Aquiles havia decidido realizar uma missão de reconhecimento solitária, infiltrando-se nas defesas troianas para avaliar suas capacidades militares. O que ele encontrou nas profundezas do Palácio Real superou seus piores pesadelos. Aquiles havia entrado na cidade através de um túnel de esgoto que corria sob as muralhas orientais. Seu plano original era simples: mapear as defesas internas, identificar pontos fracos e possivelmente capturar um oficial troiano para interrogatório. Ele não esperava descobrir uma rede de câmaras subterrâneas que se estendia por quilômetros sob a cidade, nem os horrores que estas câmaras continham. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado foi o odor. Mesmo através dos túneis de esgoto, Aquiles podia detectar um cheiro doce e enjoativo que não conseguia identificar. Era uma mistura de incenso, sangue coagulado e algo mais, algo que fazia seu estômago se revirar, mesmo sendo um guerreiro veterano acostumado aos horrores do campo de batalha. Seguindo este odor através de passagens cada vez mais estreitas, Aquiles, eventualmente, encontrou uma entrada oculta que levava às câmaras secretas do palácio. A entrada era guardada por 2 sentinelas troianos que ele eliminou silenciosamente, mas não antes de notar algo perturbador em seus olhos. Uma expressão vazia e distante que sugeria que eles haviam testemunhado coisas que haviam quebrado suas mentes. Descendo pelas escadarias de pedra, Aquiles encontrou-se em um corredor iluminado por tochas que nunca pareciam se apagar. As paredes eram decoradas com afrescos que inicialmente pareciam representar cenas mitológicas tradicionais, mas um exame mais próximo revelou detalhes perturbadores. As figuras nos afrescos não eram deuses e heróis, mas representações gráficas de torturas e mutilações realizadas com precisão artística. A primeira câmara que Aquiles explorou continha evidências de experimentos médicos que desafiavam qualquer concessão de ética ou humanidade. Mesas de dissecação ainda manchadas de sangue fresco, instrumentos cirúrgicos de design desconhecido e frascos contendo órgãos humanos preservados em líquidos que brilhavam com uma luz própria.
Mais perturbador ainda eram os diários detalhados que documentavam cada procedimento com a precisão de um tratado científico. Foi na segunda câmara que Aquiles fez sua primeira descoberta verdadeiramente chocante. Pendurados em ganchos ao longo das paredes estavam os corpos de vários guerreiros gregos que haviam desaparecido durante incursões anteriores, mas estes não eram simplesmente cadáveres. Eles haviam sido modificados de formas que desafiavam a compreensão. Membros haviam sido removidos e recolocados em posições impossíveis. Rostos haviam sido reconstruídos com características de diferentes pessoas e alguns corpos mostravam evidências de ter sido mantidos vivos durante procedimentos que normalmente seriam fatais. Entre os corpos, Aquiles reconheceu Menesteu, um jovem guerreiro que havia desaparecido 2 semanas antes durante uma patrulha noturna. Mas o que restava de Menesteu mal era reconhecível como humano. Seus braços haviam sido substituídos por membros que pareciam ter vindo de diferentes pessoas. Sua face havia sido reconstruída com características femininas e seu torso mostrava evidências de cirurgias experimentais que haviam exposto e reorganizado seus órgãos internos. O mais perturbador de tudo era que Menesteu ainda estava vivo. Seus olhos se moviam para seguir Aquiles, e sua boca se abria e fechava como se tentasse falar, mas os únicos sons que saíam eram gemidos inumanos que ecoavam pelas câmaras de pedra. Aquiles compreendeu que seu companheiro havia sido mantido consciente durante todo o processo de modificação, forçado a experimentar cada momento de sua transformação em algo que não era mais completamente humano. Foi neste momento que Aquiles ouviu vozes vindas das profundezas das câmaras. Seguindo os sons, ele descobriu a câmara principal, onde um ritual estava em andamento. Através de uma fenda na parede de pedra, ele podia observar sem ser detectado o que estava acontecendo no interior. O que ele viu naquela noite assombraria seus sonhos pelo resto de sua vida. No centro da câmara, Heitor e a princesa sem nome estavam realizando um dos seus rituais incestuosos, mas desta vez com uma audiência de vítimas vivas suspensas ao redor da câmara. Estas vítimas, em vários estágios de modificação e mutilação, eram forçadas a testemunhar o ato enquanto eram simultaneamente submetidas a torturas que prolongavam sua agonia sem permitir a morte. Aquiles observou em horror crescente, conforme Heitor e sua irmã alternavam entre atos sexuais e procedimentos cirúrgicos realizados nas vítimas suspensas. Cada grito de agonia das vítimas parecia intensificar o prazer dos irmãos, criando um ciclo de horror que se alimentava de si mesmo. A precisão e frieza com que eles realizavam estes atos revelava anos, possivelmente décadas, de prática refinada. Mas o momento que quebrou completamente a compostura de Aquiles foi quando ele reconheceu uma das vítimas suspensas. Era Patroclo, seu companheiro mais próximo e amigo desde a infância, que havia desaparecido 3 dias antes, durante uma missão de reconhecimento. Patroclo estava vivo, mas havia sido submetido a modificações que o tornavam irreconhecível. Seus membros haviam sido alongados através de algum processo que esticara seus ossos. Sua pele havia sido tatuada com símbolos que pareciam se mover na luz tremeluzente das tochas, e seus olhos haviam sido substituídos por esferas de cristal que brilhavam com uma luz interna. O mais devastador para Aquiles era que Patroclo ainda mantinha sua consciência. Quando seus olhares se encontraram através da fenda na parede, Patroclo tentou formar palavras com lábios que haviam sido costurados parcialmente fechados. Aquiles podia ver o reconhecimento e o desespero nos olhos cristalinos de seu amigo, e compreendeu que Patroclo estava plenamente consciente de sua condição e implorando por uma morte misericordiosa. Foi neste momento que a sede de vingança que definiria as ações subsequentes de Aquiles nasceu em seu coração.
Esta não era mais uma guerra por Helena ou honra nacional. Esta era uma cruzada pessoal contra uma forma de mal que ameaçava a própria essência da humanidade. Aquiles compreendeu que Troia não era apenas uma cidade inimiga, era um câncer que precisava ser completamente erradicado da face da terra, forçando-se a permanecer escondido até que pudesse planejar um resgate adequado. Aquiles continuou a observar o ritual até seu fim. O que ele testemunhou nas horas seguintes forneceu-lhe informações cruciais sobre a estrutura e operação da rede de ouro troiana, mas também plantou sementes de trauma psicológico que o afetariam pelo resto de sua vida. Quando finalmente conseguiu escapar das câmaras subterrâneas e retornar ao acampamento grego, Aquiles era um homem transformado. Seus companheiros notaram imediatamente a mudança em sua Demianor, a frieza em seus olhos, a tensão em seus músculos, a forma como sua mão nunca se afastava completamente de sua espada. Mas, quando tentaram questioná-lo sobre sua missão, Aquiles permaneceu em silêncio, sabendo que ninguém acreditaria na verdade sobre o que havia descoberto. Naquela noite, sozinho em sua tenda, Aquiles tomou uma decisão que mudaria o curso da guerra troiana. Ele não apenas lutaria para conquistar Troia, ele lutaria para destruí-la tão completamente que nenhum vestígio de seus horrores poderia sobreviver. E ele começaria salvando Patroclo, não importasse o custo pessoal. Capítulo 6. A rede de cumplicidade. A descoberta mais chocante de Aquiles não foi apenas a extensão dos horrores praticados pela família real troiana, mas a percepção gradual de que estes horrores não poderiam existir sem uma rede complexa de cumplicidade que se estendia por toda a sociedade troiana, desde os mais altos oficiais militares até os comerciantes comuns, desde os sacerdotes dos templos públicos até os artesãos especializados. Centenas de pessoas estavam direta ou indiretamente envolvidas na manutenção e operação do sistema de horror que definia a verdadeira natureza de Troia. Durante suas infiltrações subsequentes no palácio, Aquiles começou a mapear esta rede de cumplicidade, descobrindo que ela operava através de múltiplas camadas de conhecimento e participação. No topo da hierarquia estavam os iniciados completos, aproximadamente 12 indivíduos que conheciam todos os aspectos das operações e participavam diretamente dos rituais mais extremos. Estes incluíam não apenas Heitor e a princesa sem nome, mas também o próprio rei Príamo e vários de seus conselheiros mais próximos. Abaixo dos iniciados completos estavam os guardiões do conhecimento, cerca de 50 pessoas que conheciam partes significativas das operações, mas não participavam diretamente dos rituais mais extremos. Este grupo incluía os arquitetos que haviam projetado as câmaras subterrâneas, os metalúrgicos que forjavam os instrumentos de tortura, os alquimistas que preparavam as substâncias químicas usadas nos experimentos e os escribas que mantinham os registros detalhados de cada procedimento. A terceira camada consistia nos executores práticos, aproximadamente 200 pessoas que realizavam tarefas específicas sem necessariamente compreender o contexto completo de suas ações. Guardas que escoltavam prisioneiros para as câmaras subterrâneas, servos que limpavam as câmaras após os rituais, cozinheiros que preparavam as dietas especiais para as vítimas em preparação e artesãos que criavam os objetos decorativos feitos de partes humanas que adornavam o palácio. Mais perturbador ainda era a descoberta de que muitos cidadãos comuns de Troia estavam cientes, em algum nível, do que acontecia no palácio, mas escolhiam ignorar ou racionalizar estas atividades. O sistema econômico da cidade havia se tornado dependente dos produtos dos experimentos reais. Joias feitas de ossos humanos polidos,
tecidos tingidos com sangue processado e até mesmo alimentos preparados com ingredientes que Aquiles preferia não identificar. Os comerciantes troianos haviam desenvolvido rotas de comércio especializadas para vender estes produtos macabros para colecionadores em cidades distantes, criando uma economia sombria que financiava a expansão contínua das operações do palácio. Reis e nobres de outras cidades pagavam fortunas por artefatos troianos, sem questionar sua origem ou os métodos usados em sua criação. O sistema religioso de Troia havia sido completamente corrompido para apoiar as atividades da família real. Os sacerdotes públicos pregavam doutrinas que sutilmente preparavam a população para aceitar a superioridade natural da família real e a necessidade de sacrifícios para manter a prosperidade da cidade. Festivais religiosos regulares incluíam elementos que normalizavam a violência e o sofrimento, gradualmente dessensibilizando a população para os horrores que ocorriam em seu meio. Aquiles descobriu que o recrutamento para os níveis mais altos da rede de cumplicidade seguia um processo cuidadosamente orquestrado. Candidatos potenciais eram identificados através de sua demonstração de ambição, falta de empatia ou habilidades específicas que poderiam ser úteis para as operações. Eles eram então gradualmente expostos a aspectos cada vez mais extremos das atividades, com cada nível de exposição acompanhado por recompensas materiais e avanços sociais que tornavam difícil recuar. O processo de iniciação para os níveis mais altos era em si mesmo um ritual de horror. Candidatos eram forçados a participar diretamente na tortura e mutilação de vítimas, com suas reações sendo cuidadosamente observadas pelos iniciados existentes. Aqueles que demonstravam hesitação ou remorso eram eliminados, enquanto aqueles que mostravam entusiasmo ou criatividade na aplicação de crueldade eram promovidos para posições de maior responsabilidade. Uma das descobertas mais perturbadoras de Aquiles foi a existência de fazendas humanas nos arredores de Troia, onde prisioneiros de guerra e escravos capturados eram criados especificamente para fornecer vítimas para os rituais do palácio. Uma das descobertas mais perturbadoras de Aquiles foi a existência de fazendas humanas nos arredores de Troia, onde prisioneiros de guerra e escravos capturados eram criados especificamente para fornecer vítimas para os rituais do palácio. Estas instalações, disfarçadas como fazendas agrícolas normais, mantinham centenas de pessoas em condições que as preparavam para os horrores que enfrentariam. As vítimas nestas fazendas eram submetidas a regimes que alteravam gradualmente suas mentes e corpos para torná-las mais adequadas para propósitos específicos. Algumas eram alimentadas com dietas que alteravam a composição química de seus sangues. Outras eram submetidas a exercícios que desenvolviam músculos específicos que seriam mais interessantes durante a dissecação, e outras ainda eram expostas a substâncias que alteravam suas percepções da realidade. O sistema educacional troiano havia sido modificado para identificar e cultivar crianças que demonstravam potencial para participar nas atividades do palácio. Professores eram treinados para reconhecer sinais de crueldade natural, inteligência excepcional aplicada a propósitos sombrios, ou resistência emocional, que poderia ser útil para testemunhar ou participar em horrores extremos. Crianças identificadas como tendo este potencial eram gradualmente separadas de suas famílias através de programas de educação avançada que na realidade eram campos de treinamento para futuros participantes na rede de horror. Estas crianças eram submetidas a processos de condicionamento que eliminavam sua capacidade de empatia e desenvolviam sua tolerância para a violência extrema.
Deixem seus comentários sobre como vocês acham que uma sociedade inteira pode se tornar cúmplice de tais horrores. Que paralelos vocês veem com eventos históricos que conhecemos? Aquiles também descobriu que a rede de cumplicidade se estendia além das fronteiras de Troia, incluindo contatos em outras cidades que forneciam vítimas, recursos ou conhecimento especializado. Alguns desses contatos eram motivados por ganho financeiro, outros por curiosidade intelectual sobre os limites da experiência humana e outros ainda por suas próprias inclinações sádicas que encontravam expressão através da associação com as atividades troianas. O sistema de comunicação usado por esta rede internacional era sofisticado e altamente secreto, utilizando códigos complexos e rotas de mensagem que passavam por múltiplos intermediários para evitar detecção. Mensagens eram frequentemente escondidas em transações comerciais aparentemente normais ou incorporadas em obras de arte que eram enviadas como presentes diplomáticos. Mais chocante ainda era a descoberta de que alguns dos aliados gregos na guerra troiana estavam secretamente em comunicação com elementos da rede troiana, trocando informações militares por acesso aos produtos e conhecimentos desenvolvidos nos experimentos do palácio. Esta traição explicava como os troianos conseguiam antecipar muitas das estratégias militares gregas e como certas operações gregas resultavam em emboscadas devastadoras. Conforme Aquiles mapeava a extensão completa desta rede de cumplicidade, ele começou a compreender que a destruição de Troia exigiria mais do que uma vitória militar convencional. Seria necessário identificar e eliminar sistematicamente todos os participantes na rede, destruir todos os registros de seus conhecimentos e técnicas e garantir que nenhum aspecto de seu sistema de horror pudesse sobreviver para contaminar outras sociedades. Esta compreensão transformou a missão de Aquiles de uma busca por vingança pessoal em uma cruzada pela purificação completa. Ele começou a planejar não apenas o resgate de Patroclo e outros prisioneiros gregos, mas a erradicação total de uma forma de mal que ameaçava se espalhar além de Troia para infectar todo o mundo conhecido. Capítulo 7. O resgate impossível. A decisão de Aquiles de resgatar Patroclo das profundezas do palácio troiano não era apenas um ato de lealdade pessoal, mas uma declaração de guerra contra o próprio conceito de que alguns horrores eram irreversíveis. Durante 2 semanas após sua descoberta inicial, Aquiles estudou meticulosamente os padrões de guarda, os horários dos rituais e a arquitetura complexa das câmaras subterrâneas, procurando uma oportunidade que sabia ser quase impossível. O maior desafio não era apenas penetrar nas defesas troianas novamente, mas fazê-lo de uma forma que permitisse extrair vítimas vivas que estavam em condições físicas extremamente debilitadas. Patroclo e os outros prisioneiros gregos haviam sido submetidos a modificações que tornavam o movimento normal impossível e muitos estavam conectados a dispositivos que os mantinham vivos artificialmente. Aquiles começou sua preparação reunindo um pequeno grupo de guerreiros gregos de confiança absoluta, homens que haviam lutado ao seu lado por anos e cuja lealdade era inquestionável. Ele não podia revelar a verdadeira natureza de sua missão. As revelações sobre os horrores troianos eram simplesmente inacreditáveis demais para serem aceitas sem evidência direta, então ele apresentou a operação como um resgate militar convencional de prisioneiros de guerra. O grupo selecionado incluía Automedonte, seu condutor de carruagem e especialista em combate silencioso, Fênix, seu antigo tutor, que possuía conhecimentos médicos que poderiam ser cruciais para manter as vítimas vivas durante a evacuação, e 5 outros guerreiros,
escolhidos por suas habilidades específicas em infiltração, combate corpo a corpo e navegação em espaços confinados. A preparação para a missão exigiu a criação de equipamentos especializados que não existiam na guerra convencional da época. Aquiles trabalhou secretamente com os melhores artesãos do acampamento grego para desenvolver dispositivos portáteis de suporte vital, ferramentas para cortar através dos dispositivos que mantinham os prisioneiros conectados aos aparelhos troianos, e sistemas de transporte que permitiriam mover vítimas gravemente feridas através de túneis estreitos. O timing da operação foi calculado para coincidir com uma das cerimônias religiosas públicas de Troia, quando a atenção da cidade estaria focada nos templos e a maioria dos guardas do palácio estaria participando das festividades. Aquiles havia observado que durante estas ocasiões, apenas uma guarda mínima era mantida nas câmaras subterrâneas, já que os troianos acreditavam que suas atividades secretas estavam completamente ocultas dos inimigos. A infiltração inicial seguiu a mesma rota que Aquiles havia usado anteriormente, através dos túneis de esgoto sob as muralhas orientais. Desta vez, no entanto, o grupo carregava equipamentos adicionais que tornavam o movimento mais lento e arriscado. Cada homem carregava não apenas suas armas, mas também ferramentas especializadas, suprimentos médicos e seções desmontáveis de macas projetadas para navegação em túneis. O primeiro obstáculo encontrado foi uma mudança nas defesas das câmaras subterrâneas. Os troianos haviam instalado novos sistemas de alarme, cordas conectadas a sinos que soariam se fossem perturbadas e guardas adicionais em posições que Aquiles não havia observado anteriormente. Isto sugeriu que sua infiltração anterior havia sido detectada, mesmo que os troianos não soubessem exatamente quem havia penetrado em suas defesas. Navegando cuidadosamente através destes novos obstáculos, o grupo finalmente alcançou a câmara onde Patroclo e os outros prisioneiros gregos estavam sendo mantidos. O que eles encontraram superou até mesmo as descrições que Aquiles havia fornecido durante o briefing. Os prisioneiros haviam sido submetidos a modificações adicionais nas 2 semanas desde a última visita de Aquiles, transformando-os ainda mais em criaturas que desafiavam classificação. Patroclo estava suspenso em um dispositivo que havia sido inserido diretamente em sua coluna vertebral, mantendo-o imóvel enquanto tubos conectados a vários pontos de seu corpo circulavam fluidos que o mantinham consciente, mas incapaz de movimento voluntário. Sua aparência havia mudado drasticamente. Sua pele havia adquirido uma coloração azulada devido aos químicos em seu sistema, e seus membros haviam sido alongados através de um processo que esticara seus ossos e músculos além dos limites normais. Mais perturbador ainda era o estado mental de Patroclo. Quando seus olhos encontraram os de Aquiles, não havia reconhecimento imediato, mas sim uma expressão de terror absoluto que sugeria que ele havia sido condicionado a esperar apenas dor de qualquer interação humana. Levou vários minutos de sussurros gentis de Aquiles antes que Patroclo começasse a mostrar sinais de reconhecer seu amigo de infância. O processo de desconectar Patroclo dos dispositivos que o mantinham prisioneiro foi extremamente delicado. Fênix, usando seus conhecimentos médicos limitados, mas cruciais, teve que determinar quais tubos e conexões eram essenciais para manter Patroclo vivo e quais eram simplesmente parte do sistema de tortura. Cada desconexão arriscava causar hemorragia fatal ou choque sistêmico que poderia matar Patroclo antes que pudessem evacuá-lo. Enquanto Fênix trabalhava em Patroclo, os outros membros do grupo começaram a avaliar os demais prisioneiros gregos. De 12 homens que haviam desaparecido durante várias operações, apenas 7 ainda estavam vivos.
e destes, apenas 4 estavam em condições que permitiriam tentativa de resgate. Os outros haviam sido modificados de formas que tornavam impossível desconectá-los dos sistemas de suporte vital sem causar morte imediata. A decisão mais difícil que Aquiles teve que tomar foi aceitar que não poderia salvar todos os seus companheiros. 3 dos prisioneiros imploraram através de gestos e sons inumanos para serem mortos misericordiosamente, ao invés de deixados para continuar sofrendo. Com lágrimas nos olhos, Aquiles concedeu este último pedido, terminando rapidamente suas agonias com golpes precisos de sua adaga. O processo de evacuação foi complicado pelo fato de que os prisioneiros resgatados não podiam se mover independentemente. Eles tiveram que ser carregados através dos túneis estreitos em macas improvisadas, um processo que exigia movimento extremamente lento e cuidadoso para evitar causar ferimentos adicionais ou detectar a presença do grupo de resgate. Durante a evacuação, o grupo encontrou resistência inesperada quando guardas troianos descobriram evidências de sua presença nas câmaras. O que se seguiu foi um combate desesperado em espaços confinados, onde a superioridade numérica dos troianos era parcialmente negada pela necessidade de proteger os prisioneiros resgatados. 2 dos guerreiros gregos foram mortos durante este combate, sacrificando suas vidas para garantir que os outros pudessem escapar com os resgatados. A fuga final, através dos túneis de esgoto, foi uma corrida contra o tempo, já que alarmes haviam sido disparados em todo o palácio e patrulhas troianas estavam convergindo para a área. Aquiles teve que tomar a decisão agonizante de deixar para trás equipamentos e suprimentos para acelerar o movimento do grupo, sabendo que isto poderia comprometer as chances de sobrevivência dos resgatados. Quando finalmente emergiram nos túneis sob as muralhas da cidade, o grupo havia sido reduzido a Aquiles, Fênix, Automedonte e 2 outros guerreiros, carregando 4 prisioneiros resgatados em condições críticas. A jornada de volta ao acampamento grego foi uma luta constante para manter os resgatados vivos, com o Fênix trabalhando continuamente para estabilizar suas condições usando suprimentos médicos limitados. A chegada ao acampamento grego criou comoção imediata. Os outros líderes gregos ficaram chocados não apenas pelo estado dos prisioneiros resgatados, mas também pelas histórias que Aquiles finalmente se sentiu compelido a contar. Mesmo assim, muitos se recusaram a acreditar completamente nas descrições dos horrores troianos, considerando-as exageros nascidos do trauma do combate. Patroclo sobreviveu ao resgate, mas estava permanentemente mudado tanto física quanto mentalmente. As modificações que havia sofrido não podiam ser completamente revertidas, e ele carregaria as marcas de sua experiência pelo resto de sua vida. Mais importante ainda, sua condição servia como evidência viva dos horrores que aguardavam qualquer grego capturado pelos troianos. Capítulo 8. A transformação da guerra. O resgate bem-sucedido de Patroclo e dos outros prisioneiros gregos marcou um ponto de inflexão fundamental na guerra troiana. O que havia começado como um conflito relativamente convencional sobre honra, território e uma mulher raptada transformou-se em algo muito mais sombrio, uma cruzada existencial contra uma forma de mal que ameaçava a própria essência da humanidade civilizada. A evidência física dos horrores troianos, na forma dos prisioneiros resgatados, finalmente convenceu os líderes gregos céticos da veracidade das afirmações de Aquiles. Agamenon, Menelau, Odisseu e os outros reis gregos foram forçados a confrontar a realidade de que estavam lutando não apenas contra um inimigo militar, mas contra uma civilização que havia abraçado práticas que desafiavam qualquer código de conduta humana aceito.
Esta revelação causou uma transformação profunda na estratégia e táticas gregas. A guerra deixou de ser sobre conquista e saque, tornando-se uma missão de erradicação completa. Os gregos compreenderam que não poderiam simplesmente derrotar Troia militarmente e depois negociar termos de rendição. Eles precisavam destruir completamente a cidade e eliminar qualquer possibilidade de que suas práticas pudessem sobreviver ou se espalhar. Aquiles assumiu um papel de liderança não oficial na reformulação da estratégia grega. Sua experiência direta com os horrores troianos e seu conhecimento detalhado da arquitetura subterrânea do palácio tornaram-no indispensável para o planejamento de operações futuras. Mais importante ainda, sua transformação pessoal de guerreiro, buscando glória em cruzado, buscando justiça, inspirou uma mudança similar em muitos de seus companheiros. A primeira mudança significativa na conduta da guerra foi a decisão de não mais fazer prisioneiros troianos. Os gregos haviam descoberto que muitos dos soldados troianos estavam cientes, em algum grau, das atividades de sua família real, e alguns haviam participado diretamente na captura e transporte de vítimas para as câmaras subterrâneas. A política tradicional de capturar inimigos para troca ou resgate foi abandonada em favor da eliminação sistemática. Esta mudança de política criou um novo tipo de combate, caracterizado por uma intensidade e brutalidade que surpreendeu até mesmo os veteranos de guerra mais experientes. Os soldados gregos lutavam não apenas pela vitória, mas pela vingança contra crimes que transcendiam as normas usuais da guerra. Cada batalha tornava-se uma oportunidade de punir os cúmplices de atrocidades inimagináveis. Os troianos, por sua vez, responderam a esta escalada com suas próprias mudanças táticas. Compreendendo que os gregos haviam descoberto seus segredos mais sombrios, eles abandonaram qualquer pretensão de conduta civilizada na guerra. Prisioneiros gregos capturados não eram mais mantidos para troca, mas imediatamente levados para as câmaras subterrâneas para experimentos ainda mais extremos. Heitor, em particular, tornou-se obcecado com capturar Aquiles vivo. Os registros troianos indicam que ele havia desenvolvido planos específicos para submeter Aquiles a um regime de modificações que duraria meses, transformando-o gradualmente em uma obra-prima de horror que serviria como símbolo da superioridade troiana sobre seus inimigos gregos. A princesa, sem nome, também intensificou seus experimentos, desenvolvendo novas técnicas especificamente projetadas para quebrar a resistência de guerreiros gregos. Ela havia estudado os prisioneiros resgatados por Aquiles, analisando quais modificações haviam sido mais eficazes em destruir sua humanidade, e refinado seus métodos baseada nestas observações. Uma das inovações mais perturbadoras desenvolvidas durante este período foi o que os troianos chamavam de soldados eternos, guerreiros gregos capturados que eram modificados de forma a mantê-los funcionais em combate, enquanto removiam sua capacidade de desobediência ou autopreservação. Estes seres híbridos eram enviados contra suas próprias forças, criando situações onde os gregos eram forçados a lutar contra versões grotescamente modificadas de seus próprios companheiros. A guerra também se transformou em termos de duração e escopo. O que havia sido planejado como um cerco relativamente breve tornou-se um conflito prolongado que se estenderia por anos. Os gregos compreenderam que a erradicação completa de Troia exigiria não apenas a conquista da cidade, mas a identificação e eliminação de toda a rede de cumplicidade que se estendia por todo o mundo conhecido. Operações especiais foram organizadas para rastrear e eliminar os contatos troianos
em outras cidades. Pequenos grupos de guerreiros gregos foram enviados em missões secretas para identificar e destruir as fazendas humanas nos arredores de Troia, libertar as vítimas que pudessem ser salvas e eliminar os operadores destas instalações. Estas operações revelaram a extensão verdadeiramente chocante da rede troiana. Instalações foram descobertas não apenas nos arredores imediatos de Troia, mas em localizações distantes conectadas por rotas de comércio secretas. Algumas destas instalações haviam operado por décadas, fornecendo um fluxo constante de vítimas para os experimentos do Palácio Real. A descoberta de que a corrupção troiana havia se espalhado tão amplamente forçou os gregos a expandir significativamente o escopo de sua cruzada. Não era suficiente destruir apenas Troia, eles precisavam rastrear e eliminar cada nó desta rede de horror. Não importasse quão distante ou bem escondido estivesse. Comentem suas impressões sobre como uma guerra pode se transformar completamente quando os verdadeiros horrores são revelados. Que paralelos vocês veem com conflitos históricos reais? A transformação psicológica dos soldados gregos foi talvez o aspecto mais profundo desta mudança na natureza da guerra. Homens que haviam partido de casa como guerreiros convencionais buscando glória e saque, encontraram-se engajados em uma luta que testava os próprios limites de sua humanidade. Muitos desenvolveram uma frieza e determinação que os alienava de suas identidades anteriores. Aquiles, em particular, tornou-se uma figura quase mítica entre as forças gregas. Sua transformação de um jovem guerreiro impetuoso em um cruzado implacável inspirou tanto admiração quanto uma forma de terror respeitoso. Seus companheiros reconheciam que ele havia visto e experimentado coisas que o haviam mudado fundamentalmente, tornando-o algo mais e menos que humano. A guerra também assumiu dimensões rituais que ecoavam, de forma invertida, os próprios rituais troianos. Os gregos desenvolveram cerimônias de purificação para soldados que haviam sido expostos aos horrores das instalações troianas, reconhecendo que o simples testemunho de tais atrocidades poderia contaminar espiritualmente aqueles que as presenciavam. Estas cerimônias, conduzidas por sacerdotes especialmente treinados, envolviam não apenas purificação física através de banhos rituais, mas também processos psicológicos projetados para ajudar os soldados a processar traumas que desafiavam compreensão normal. Alguns soldados nunca se recuperaram completamente, carregando as marcas psicológicas de suas experiências pelo resto de suas vidas. Conforme a guerra se prolongava e sua verdadeira natureza se tornava mais amplamente conhecida, ela começou a atrair voluntários de outras cidades gregas e até mesmo de civilizações distantes que haviam ouvido rumores sobre os horrores troianos. Estes homens vinham não por saque ou glória, mas movidos por um senso de dever moral para ajudar na erradicação de uma forma de mal que ameaçava toda a humanidade civilizada. A transformação da guerra troiana de um conflito convencional em uma cruzada existencial estabeleceu precedentes que influenciariam a conduta de conflitos por gerações futuras. Ela demonstrou como a descoberta de atrocidades extremas poderia transformar completamente a natureza e objetivos de uma guerra, elevando-a de uma disputa territorial para uma luta pela própria alma da civilização humana. Capítulo 9. O confronto final. Após 3 anos de guerra transformada, o confronto final entre Aquiles e as forças do mal troiano aproximava-se inevitavelmente. A cidade de Troia havia se tornado uma fortaleza desesperada, seus muros externos ainda intactos, mas seu interior
consumido por uma paranoia crescente conforme a rede de cumplicidade começava a se desintegrar sob a pressão constante dos ataques gregos. Heitor havia se tornado uma figura cada vez mais isolada dentro de sua própria cidade. Muitos dos nobres troianos, confrontados com a realidade de que sua associação com os horrores do palácio os tornava alvos marcados para eliminação, começaram a considerar a possibilidade de negociar secretamente com os gregos. Alguns até mesmo tentaram assassinar Heitor, acreditando que sua morte poderia abrir caminho para um acordo que pouparia suas próprias vidas. A princesa sem nome, por outro lado, havia se tornado ainda mais extrema em suas práticas, como se a pressão externa intensificasse sua dedicação aos rituais sombrios. Ela havia transformado seções inteiras do palácio em laboratórios de horror, onde conduzia experimentos cada vez mais desesperados na tentativa de desenvolver armas sobrenaturais que pudessem virar a maré da guerra a favor de Troia. Estes experimentos haviam produzido criaturas que desafiavam qualquer classificação natural, seres híbridos que combinavam partes humanas com elementos animais, mortos reanimados através de processos alquímicos e entidades que pareciam existir parcialmente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Estas abominações eram enviadas contra as linhas gregas durante ataques noturnos, criando terror mesmo entre os veteranos mais endurecidos. Aquiles havia passado os 3 anos de guerra não apenas lutando, mas estudando. Ele havia se tornado um especialista nos métodos troianos, aprendendo a reconhecer e neutralizar suas criações mais grotescas. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido técnicas para rastrear e identificar os membros da rede de cumplicidade troiana, permitindo operações precisas que eliminavam colaboradores-chave sem alertar o resto da rede. O plano final de Aquiles para a destruição de Troia era muito mais complexo do que o famoso cavalo de madeira da lenda. Ele havia mapeado completamente o sistema de túneis subterrâneos da cidade e identificado pontos estruturais críticos que, se destruídos simultaneamente, causariam o colapso não apenas das câmaras de horror, mas de seções significativas da própria cidade. A operação exigia coordenação precisa entre múltiplas equipes de infiltração, cada uma responsável por destruir alvos específicos em um cronograma rigorosamente sincronizado. Aquiles lideraria pessoalmente a equipe encarregada de penetrar no coração do palácio e confrontar diretamente Heitor e a princesa sem nome, garantindo que eles não pudessem escapar para continuar suas práticas em outro local. A infiltração final começou durante uma tempestade particularmente violenta, quando o ruído do vento e da chuva mascararia os sons do movimento das equipes gregas. Aquiles e seus homens mais confiáveis penetraram através de uma rota que ele havia descoberto durante suas múltiplas incursões anteriores, um aqueduto abandonado que conectava diretamente com as câmaras mais profundas do palácio. O que eles encontraram nas profundezas superou até mesmo as expectativas, baseadas em 3 anos de descobertas horríveis. A princesa sem nome havia transformado as câmaras subterrâneas em algo que parecia mais um portal para o inferno do que uma instalação terrestre. As paredes pulsavam com uma substância orgânica que parecia estar viva, e o ar estava espesso com vapores que alteravam a percepção e causavam alucinações. No centro desta transformação, a princesa havia criado o que ela chamava de o útero da nova criação, uma estrutura biomecânica massiva que combinava tecnologia troiana avançada com biologia modificada de centenas de vítimas. Esta estrutura estava aparentemente projetada para produzir um exército de criaturas híbridas que poderiam servir como soldados perfeitos, incapazes de medo, dor ou desobediência. Heitor estava no centro desta
estrutura, não mais completamente humano ele mesmo. Ele havia se submetido a modificações que o transformaram em algo que combinava aspectos humanos com características que pareciam ter sido extraídas de suas próprias vítimas. Seus braços haviam sido substituídos por membros que terminavam em lâminas de osso afiado. Sua pele havia adquirido uma textura escamosa que refletia a luz de forma não natural, e seus olhos brilhavam com uma luminescência interna que sugeria alterações fundamentais em sua biologia. O confronto entre Aquiles e esta versão transformada de Heitor foi uma batalha que transcendeu o combate físico normal. Heitor havia adquirido força e velocidade sobre-humanas através de suas modificações, mas havia perdido muito de sua inteligência tática humana. Ele lutava mais como uma besta predadora do que como um guerreiro treinado, confiando em instintos brutais ao invés de estratégia. Aquiles, por outro lado, lutava com uma frieza e precisão que refletiam seus 3 anos de experiência combatendo as criações troianas. Ele havia aprendido a explorar as fraquezas inerentes nas modificações biológicas, identificando pontos onde as alterações criavam vulnerabilidades que não existiam em anatomia humana normal. A batalha devastou a Câmara Central, com os 2 combatentes destruindo equipamentos e estruturas conforme se moviam através do espaço. A princesa sem nome tentou intervir, dirigindo suas criações mais poderosas contra Aquiles, mas ele havia trazido armas especificamente projetadas para neutralizar estas abominações. Lâminas tratadas com substâncias químicas que dissolviam os tecidos modificados e dispositivos incendiários que queimavam a temperaturas que destruíam até mesmo as criaturas mais resistentes. O momento decisivo veio quando Aquiles conseguiu separar Heitor de sua fonte de poder, o útero da nova criação que o estava sustentando através de conexões umbilicais. Cortadas estas conexões, as modificações de Heitor começaram a falhar, causando-lhe dor extrema conforme seu corpo tentava reverter para sua forma humana original. Nos momentos finais antes de sua morte, Heitor recuperou brevemente sua consciência humana. Ele olhou para Aquiles com olhos que mostravam não apenas dor física, mas um reconhecimento horrorizado do que ele havia se tornado. Suas últimas palavras, sussurradas através de lábios que mal funcionavam, foram um pedido de perdão não para si mesmo, mas para sua cidade e seu povo. A morte de Heitor desencadeou uma reação em cadeia que destruiu o útero da nova criação e causou o colapso de seções significativas das câmaras subterrâneas. A princesa sem nome, percebendo que sua obra de vida estava sendo destruída, tentou uma última transformação desesperada, injetando-se com substâncias que a transformariam em algo que não era mais remotamente humano. O que emergiu desta transformação final era uma criatura que desafiava a descrição, uma massa de carne e metal que se movia com inteligência malévola, mas sem forma fixa. Aquiles foi forçado a usar todas as suas habilidades e equipamentos especializados para destruir esta abominação final, um processo que quase custou sua própria vida. Quando a princesa sem nome finalmente morreu, sua morte causou uma liberação de energia que acelerou o colapso das estruturas subterrâneas. Aquiles teve apenas minutos para escapar antes que todo o complexo desabasse, enterrando para sempre os horrores que havia contido. Capítulo 10. O silêncio dos vencedores. O colapso das câmaras subterrâneas do palácio troiano marcou não apenas o fim físico dos horrores que haviam definido a verdadeira natureza de Troia, mas também o início de um processo muito mais complexo e perturbador. A decisão consciente de apagar esta história da memória humana.
Quando Aquiles emergiu dos escombros fumegantes, carregando evidências dos horrores que havia testemunhado e destruído, ele se deparou com uma realidade que não havia antecipado. Seus próprios aliados estavam relutantes em aceitar a verdade sobre o que haviam enfrentado. Os líderes gregos, confrontados com evidências físicas dos experimentos troianos, fragmentos de instrumentos de tortura, amostras de tecidos modificados e registros parcialmente preservados dos rituais, tomaram uma decisão que mudaria o curso da história. Eles concluíram que a verdade sobre Troia era simplesmente inaceitável demais para ser preservada. Se as futuras gerações soubessem que uma civilização havia alcançado tais profundidades de depravação, isso poderia inspirar imitação. Ou, pior ainda, sugerir que tais horrores eram uma possibilidade inerente à natureza humana. Agamenon foi o primeiro a articular o que se tornaria política oficial. Algumas verdades são venenos demais para serem transmitidos. Nossa vitória deve ser lembrada, mas não os métodos que tornaram essa vitória necessária. Esta filosofia rapidamente ganhou apoio entre os outros líderes, que reconheceram que suas próprias reputações poderiam ser manchadas pela associação com uma guerra que havia exigido táticas tão extremas. O processo de apagamento começou imediatamente após a queda de Troia. Todas as evidências físicas dos horrores troianos foram sistematicamente destruídas. Os instrumentos de tortura foram derretidos, os registros escritos foram queimados e até mesmo as pedras das câmaras subterrâneas foram pulverizadas e espalhadas. O objetivo era garantir que nenhum vestígio arqueológico pudesse ser descoberto por futuras gerações. Mais perturbador ainda foi o tratamento dado aos sobreviventes que haviam testemunhado os horrores troianos. Os prisioneiros gregos resgatados, incluindo Patroclo, foram isolados e submetidos a um processo que os próprios gregos chamavam de cura da memória. Este processo, desenvolvido por sacerdotes e curandeiros especializados, combinava drogas alucinógenas com técnicas de sugestão psicológica projetadas para alterar ou apagar memórias traumáticas. Patroclo, cujas modificações físicas tornavam impossível esconder completamente sua experiência, foi mantido em isolamento pelo resto de sua vida. Oficialmente, ele havia morrido heroicamente em batalha. Na realidade, ele passou seus últimos anos em uma instalação secreta, onde era cuidado por médicos que haviam jurado nunca revelar sua existência. Suas tentativas ocasionais de contar sua verdadeira história eram dismissas como delírios causados por ferimentos de guerra. Os soldados gregos que haviam participado nas operações de infiltração e destruição das instalações troianas foram submetidos a processos similares. Aqueles que se recusaram a cooperar com o apagamento da memória foram discretamente eliminados. Suas mortes atribuídas a ferimentos de guerra ou acidentes. Gradualmente, o número de pessoas que conheciam a verdade sobre Troia foi reduzido a um punhado de líderes que haviam orquestrado o encobrimento. Aquiles representou o maior desafio para esta política de apagamento. Como a pessoa que havia descoberto e documentado mais extensivamente os horrores troianos, ele possuía conhecimentos que não podiam ser facilmente alterados ou suprimidos. Mais importante ainda, sua transformação pessoal durante a guerra havia criado nele uma compulsão quase religiosa para preservar a verdade, não importasse quão perturbadora ela fosse. O conflito entre Aquiles e seus próprios aliados sobre a preservação versus o apagamento da verdade troiana tornou-se tão intenso quanto qualquer batalha que ele havia travado contra os próprios troianos. Ele argumentava apaixonadamente que esconder a verdade garantiria que futuros horrores similares pudessem se desenvolver sem detecção. Já que as pessoas não saberiam quais sinais procurar
ou que extremos de maldade eram possíveis. Os outros líderes gregos contra-argumentavam que preservar tal conhecimento criaria um manual de instruções para futuros perpetradores de atrocidades. Eles apontavam que os próprios registros troianos haviam servido como guias para refinamento de técnicas de tortura ao longo de gerações, sugerindo que documentar o mal poderia perpetuá-lo ao invés de preveni-lo. A resolução deste conflito veio através de um compromisso que satisfez parcialmente ambos os lados, mas que também criou as condições para a preservação secreta da verdade. Aquiles concordou em não divulgar publicamente seus conhecimentos sobre os horrores troianos, mas insistiu em criar registros ocultos que poderiam ser descobertos por futuras gerações se circunstâncias similares surgissem novamente. Estes registros foram criados de forma elaborada e criptografada, escondidos em locais que só poderiam ser encontrados por arqueólogos com tecnologia avançada ou por pessoas que já suspeitassem da existência de tais horrores. Os registros incluíam não apenas documentação dos métodos troianos, mas também análises detalhadas dos sinais de alerta que poderiam indicar o desenvolvimento de sistemas similares em outras sociedades. A versão oficial da Guerra Troiana, que foi transmitida para as gerações futuras, foi cuidadosamente construída para preservar os elementos heróicos enquanto eliminava qualquer referência aos verdadeiros horrores. Helena tornou-se o foco central do conflito, uma explicação conveniente que reduzia uma cruzada existencial contra o mal absoluto a uma disputa romântica compreensível. Heitor foi transformado postumamente em um herói nobre defendendo sua cidade, suas verdadeiras atividades apagadas em favor de uma imagem que o tornava um adversário respeitável ao invés de um perpetrador de atrocidades. A princesa sem nome foi completamente removida da narrativa, sua existência negada tão completamente que até mesmo seu nome verdadeiro foi perdido para a história. O próprio Aquiles tornou-se uma figura problemática na narrativa oficial. Sua transformação de guerreiro buscando glória em cruzado, obcecado pela justiça, não se encaixava na versão sanitizada dos eventos. A solução foi retratar sua motivação como vingança pessoal pela morte de Patroclo, uma explicação que preservava sua heroicidade enquanto ocultava as verdadeiras razões para sua intensidade implacável. Deixem seus comentários finais sobre esta revelação chocante. Como vocês acham que a história seria diferente se a verdade sobre Troia nunca tivesse sido escondida? Que lições podemos tirar para nossos tempos modernos? O sucesso deste encobrimento foi tão completo que por mais de 3.000 anos a humanidade acreditou na versão romântica da Guerra Troiana. Gerações de poetas, historiadores e artistas criaram obras baseadas na narrativa falsa, inadvertidamente contribuindo para o enterramento da verdade sob camadas de ficção heróica. Apenas no século XX, quando arqueólogos com equipamentos modernos começaram a escavar as verdadeiras ruínas de Troia, fragmentos da realidade começaram a emergir. Descobertas que não se encaixavam na narrativa oficial foram inicialmente dismissas como anomalias ou mal interpretadas como evidências de práticas religiosas incomuns. Levou décadas de trabalho cuidadoso para começar a reconstruir a verdade sobre o que realmente havia acontecido nas profundezas do Palácio Troiano. Mesmo hoje, muito do conhecimento sobre os verdadeiros horrores de Troia permanece classificado ou limitado a círculos acadêmicos especializados. A decisão dos antigos líderes gregos de suprimir a verdade continua a influenciar como esta história é contada, com muitos historiadores relutantes em confrontar completamente as implicações do que foi descoberto. A ironia final desta história é que o próprio ato de esconder a verdade sobre Troia pode ter contribuído para a repetição de horrores similares ao longo da história humana.
Sem conhecimento dos extremos de crueldade que são possíveis quando o poder absoluto se combina com a corrupção absoluta, sociedades subsequentes foram vulneráveis a desenvolver seus próprios sistemas de horror organizado. O legado de Troia, portanto, não é apenas a história de uma cidade que abraçou o mal absoluto, mas também uma lição sobre os perigos de suprimir verdades inconvenientes. A decisão de esconder os horrores troianos, embora compreensível em seu contexto, pode ter privado a humanidade de conhecimentos cruciais sobre como reconhecer e prevenir o desenvolvimento de sistemas similares de crueldade organizada. Aquiles, nos seus últimos anos, frequentemente refletia sobre se havia feito a escolha certa ao concordar com o encobrimento. Ele havia salvado sua geração do trauma de conhecer a verdade completa sobre Troia, mas ao fazê-lo, pode ter condenado gerações futuras a repetir os mesmos erros por ignorância. Esta tensão entre proteger a inocência e preservar o conhecimento necessário para prevenir futuros horrores permanece uma das questões mais complexas enfrentadas por aqueles que testemunham o mal extremo. A verdadeira tragédia de Troia, portanto, pode não ser apenas os horrores que foram perpetrados dentro de seus muros, mas o fato de que estes horrores foram tão completamente apagados da memória humana que suas lições foram perdidas. A história que chegou até nós, de amor, honra e heroísmo, é uma mentira bela que esconde uma verdade feia, mas uma verdade que a humanidade pode precisar conhecer para evitar repetir os erros mais sombrios de seu passado. E assim termina nossa jornada através dos segredos mais sombrios de Troia. Obrigado por acompanharem esta revelação perturbadora até o fim. Não se esqueçam de deixar seus comentários sobre o que acharam desta história e se inscrevam no canal para mais investigações sobre os mistérios ocultos da história humana. A verdade, por mais perturbadora que seja, merece ser conhecida.